sedentarismo cerebral. Você já ouviu falar nesse termo? O que significa isso e como isso traz consequências para a sua vida? A gente dá muito valor àquilo que nós vemos, a nossa visão, ela sempre foi colocada para nós como muito sensível, e de fato quando nós pensamos numa pessoa que não enxerga, isso de alguma forma nos dói muito, porque você perde tanta coisa, né? Os olhos é a janela da alma, a gente ouve falar isso, a gente ouve expressões do tipo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Nosso desejo, ele começa muito a partir da nossa visão, mas nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o tato, nós temos outros sentidos que são igualmente importantes. Mas a gente faz uma leitura do mundo a partir daquilo que a gente está vendo. Então, se você está vendo uma pessoa incomodada, você acaba ficando incomodado. E um outro aspecto que a visão traz e que a gente às vezes não toma muita consciência é que existe uma visão daquilo que eu estou olhando para a câmera e ao mesmo tempo que eu estou olhando para a câmera, e isso é uma coisa consciente, de forma consciente, a minha visão está capturando todos os estímulos que envolvem o ambiente que eu estou, de forma inconsciente. Eu não tenho controle exatamente de todos os ângulos que as minhas vistas, meus olhos estão captando. Bom, o que tem a ver isso com sedentarismo cerebral? Que a partir do momento que a gente usa muito uma determinada habilidade, muito mais do que outras, a gente vai fortalecendo uma e a gente vai, por desuso, enfraquecendo outras. E quando nós pensamos nos olhos, nos corações, nas emoções, nos músculos, isso tudo é muito tranquilo da gente entender. Mas de pouco tempo para cá, a ciência tem visto que não existe um compartimento de visão ou uma área do cérebro que seja mais importante que outra, ou mesmo a separação entre corpo e mente. Nós somos integrados, nós funcionamos em conjunto. Sabe aquele cubo mágico que você mexe de um lado e aí você altera toda a estrutura de cores do outro lado? Então o nosso mundo, ele vai ficando complexo assim. E eu tenho dito muito sobre a importância da gente cuidar da nossa genética, que é uma coisa que você se apaixona e na hora você não quer saber se os genes daquela pessoa é boa ou ruim, mas você carrega essa bagagem, né? Você vai levando isso ao longo da continuidade, da perenidade da vida. E você tem um ambiente que você vive, se for um ambiente inóspito, se for um ambiente muito tumultuado, violento, ele causa impacto, inclusive na sua genética, né? Na continuidade, você pode passar a desenvolver determinadas doenças que você não veio pré-programado com elas. Então, o meio ambiente, ele pode ser um fator estressor de adoecimento, ele pode ser também um fator que promove a saúde, o bem-estar. A importância da alimentação para que esse conjunto funcione bem, a importância do sono, da atividade física, isso tudo é muito falado. E quando uma pessoa está doente, a gente vê os exames, a gente vê que o braço está quebrado, a gente corre para resolver aquele problema, cortou, está sangrando, você visualmente, você se posiciona com mais urgência. Mas tudo aquilo que está
por trás, tudo aquilo que está em silêncio, a gente vai postergando o cuidado, o zelo, o olhar. E é sobre isso que faz com que seja tão urgente a gente pensar nessa questão do sedentarismo cerebral. Pensem comigo, todos esses elementos juntos e misturados, eles fazem com que eu seja quem eu sou. E no mundo onde eu tenho tanto estímulo, eu preciso dar conta da casa, eu preciso dar conta do trabalho, eu preciso dar conta de menino, eu preciso dar conta da comida, eu preciso dar conta da conta, eu preciso dar conta de mim, eu preciso dormir. São tantas coisas para eu colocar num dia só que eu vou fazendo aquilo que está gritando mais do meu lado. E a saúde mental, ela é tão importante, ela é tão fundamental, mas ela não grita tanto. Ela vai minando em silêncio, ela vai se desconstruindo, ela vai se acabando. E quando a gente percebe, ela já tomou uma proporção muito grande. O que eu estou querendo trazer luz? Viver é maravilhoso. Mas como viver é maravilhoso? É viver de qualquer jeito? Não. Viver é maravilhoso quando eu dou conta de levantar dessa cadeira, andar para onde eu quero, quando eu dou conta de responder se eu quero ou se eu não quero. Assim vale a pena viver. Não vale a pena quando uma pessoa tem que definir para mim a hora que eu vou ao banheiro, a hora que eu vou levantar da cama. Essa não é uma qualidade de vida boa. Mas se eu quero me manter assim, eu tenho que me cuidar para ficar assim. Isso é um processo de se construir. Você não fica bom de saúde, você se faz bom de saúde, percebe? E por todos esses cuidados, como eu disse, né, do cubo mágico, você mexe na alimentação, você tem um reflexo na sua postura, você tem um reflexo no seu humor, você tem um reflexo nos seus exames físicos de laboratório, você mexe em toda a engrenagem. Mas se você não toma consciência de que tudo é construído aqui dentro, que você precisa de exercitar algumas atividades para que você possa garantir isso, como é que você faz, né? Nós estamos com tanta tecnologia, então você imagina como é que você fazia um café há 20 anos atrás, como você faz um café hoje, em quanto tempo você fazia, hoje quanto tempo você gasta. Se você pensar como era seu estilo de vida, como era o estilo de alimentação, a dificuldade de você preparar um alimento, hoje tudo está à mão. Isso faz com que nós tenhamos que pensar cada vez menos, escolher cada vez menos. E isso faz com que as nossas ações automáticas sejam ocupadas com a maior parte. O nosso dia é ocupado, a nossa vida é ocupada com essas ações que já estão automatizadas. Eu não preciso pensar para escovar dente, eu não preciso pensar para andar, até que eu seja parada por uma doença. E aí eu vou entender que quando eu falo levanto o braço, o processo começa aqui e depois o músculo vai desenvolver a ação de levantar. Mas tudo acontece aqui. E quando eu aprendo uma coisa nova, eu crio um caminho neural de sinapses com neurotransmissores e isso fortalece. E fortalecendo essa associação entre aquilo que meus olhos veem, aquilo que a minha percepção capta, aquilo que eu sinto, tudo isso vai fazendo com que esses caminhos, essas sinapses sejam fortalecidas.
E quando eu tenho essa prática, eu promovo a saúde dos meus neurônios. Quando eu fico sem preocupar com nada, sem pensar e sem escolher nada, fazendo tudo no automático, é como se eu estivesse atendendo só aquela linha. Eu não construo novos caminhos. E quando eu não construo novos caminhos e eu tenho um problema naquele caminho, eu não tenho por onde passar. E nós que moramos no Vale do Aço, a gente sabe muito bem qual é a consequência de nós termos uma única estrada que liga para Belo Horizonte. Deu um problema em determinados pontos dela, você não tem alternativa senão esperar ou dar voltas e voltas para você chegar naquele ponto. Então, o estímulo, o utilizar o cérebro para pensar, para criar, para lateralizar, coisas simples, é fundamental para a nossa saúde. Como eu faço? Faça uma conta, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 10 menos 2, coisas que hoje, de forma muito recorrente, a gente está vendo as pessoas ficando incapazes de fazer. E quando você vê uma pessoa que é incapaz de fazer uma conta de 10 menos 5, sem o uso de uma calculadora, essa pessoa, ela é absolutamente sedentária mental, cerebral, entende? E aí você perde o quê? Você não consegue ter memória. E aí você acha que você está com um problema? Não, você só enfraqueceu as suas sinapses, você desaprendeu como é que faz. Aí você não consegue criar soluções para os problemas, você não consegue memorizar onde você colocou a sua chave. E aí os problemas que estavam lá quietinhos, silenciosos, eles vão vindo para a sua rotina porque queimou um arroz, porque você não consegue mover mais o braço, porque você não consegue mais deslocar. Vida é movimento. Quando nós paramos e tudo aquilo que não é usado deteriora. A gente vê isso para todo lado. Então, como é que eu faço para eu mudar se eu não sei muito bem por onde eu começo? Já dei algumas dicas. Mude o relógio de lado. Vai fazer uma continha simples? Faça de cabeça. Vai demorar mais tempo? Vai. Mas isso é importante para você. Não é sobre a conta, é sobre a sua mente. Vai escrever? Escreve, não escreva tudo no celular. Escreva. Quando a gente escreve, a gente usa várias áreas do cérebro. A gente usa a memória, a gente usa a visão, a gente usa a criatividade, porque se eu vou escrever caneta, eu tenho uma imagem mental projetada de uma caneta. Então você enriquece, você exercita a sua mente, tenta escrever com a outra mão. São coisas que estão acessíveis, que garantem a nossa longevidade, a nossa qualidade de vida e a nossa autonomia, porque é isso que nós queremos. Nós queremos ser felizes. E ser feliz num mundo que está fazendo tanto, de forma tão insistente, entregar tudo pronto, para que a gente não pense em nada, para que a gente não desenvolva nada, isso é loucura, isso é insanidade. Pense nisso. O que você pode fazer para você desenvolver a sua saúde? Tudo é aqui e é distribuído para o resto. E tudo é captado aqui. Nós temos 5 sentidos importantes. Hoje a gente já sabe que tem mais, mas a gente precisa usar todos eles. E usar pensando nessa imagem do cubo mágico. Pense nisso. Até!